Boa noite, meus irmãos e irmãs. Estou aqui para mais um estudo da Palavra do Senhor. Que o Senhor nos abençoe nesta noite, que possamos estudar, nos alimentarmos da Sua Palavra. Vamos orar para começar. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado por mais uma semana que o Senhor nos deu. Obrigado por esta noite. E obrigado por esse novo mês, que é um mês que precisamos muito da sua misericórdia. Que o Senhor olhe para a nossa nação, que o Senhor venha proteger os teus filhos e que tudo o que foi feito nesta nação seja para a sua honra e a sua glória. Abençoa os teus filhos, que este estudo sirva para a sua educação, o seu ensino, o seu aperfeiçoamento no Senhor. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Use-me para que a tua palavra seja ensinada como o Senhor quer. Obrigado. Em nome de Jesus, amém. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude no entendimento da sua palavra. O título do nosso estudo de hoje é: Você ama a Deus? Você tem certeza, meu irmão, que ama a Deus? Qual é a prova que você está dando que ama a Deus? Qual é a prova que você está dando a Deus do seu amor por Ele? Aqui em Mateus 22, os versos do 37 ao 40, nos diz assim. Mateus, capítulo 22, do 37 ao 40, nos diz assim. Respondeu Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, amarás o Senhor teu Deus de todo. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. De todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Vocês entenderam, meu irmão? Então, mas qual é a prova que estamos dando realmente que amamos a Deus? Então, este verso diz: amar a Deus sobre tudo e todos, né? De todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. Amar a Deus sobre tudo e todos. Quer dizer, não existe nada na nossa vida mais importante do que o nosso Deus. Então, e o que é esse amor? Esse amor é a obediência à palavra dele. Então, se eu estou dizendo que amo a Deus, mas não estou obedecendo a palavra dele, logo eu estou mentindo. Porque se eu amo a Deus, eu obedeço a sua palavra. Aqui em João 14, nos diz assim. Evangelho de João, versículo 14, os versos 21 e 23, nos diz o seguinte. Verso 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Versículo 23. Respondeu Jesus: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai
o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que estais ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Então, a prova do amor que temos a Deus é a obediência à sua palavra. Será, meu irmão, que você está realmente dando esta prova de amor a Deus? Será que você ama realmente ao Deus que você diz que serve? Então, o segundo mandamento que Jesus fala é o amor ao próximo. E amar o próximo como a si mesmo. Então, quando a pessoa se ama, ele cuida de si. Ele quer o melhor para si. Ele quer ser respeitado na sua maneira de pensar, na sua maneira de agir, na sua maneira de adorar o seu Deus, sua religião. Então, ele quer ter este respeito. Então, quando você ama o seu próximo, você também não vai olhar se ele é uma pessoa que lhe odeia, se o seu próximo é seu inimigo, se o seu próximo lhe ama, se o seu próximo é seu parente ou não. Então, quando você ama o seu próximo, você vai ajudá-lo na sua necessidade. Então, se o seu próximo está necessitando de você, você vai ajudar, você não vai ver se ele é seu inimigo, se ele não gosta de você, se ele lhe persegue, se ele quer sua morte, se ele deseja mal, nada disso. Ele precisou de você, você vai ajudá-lo, assim como o bom samaritano, né? Aqui, ajudando aquele judeu que não gostava dele. Então, em primeiro lugar, porque você ama a Deus, é que você vai ajudar o seu próximo, você vai amar o seu próximo. E Jesus nos manda amar o nosso próximo, e Ele nos manda orar pelo nosso próximo, pelo nosso inimigo. Ele nos manda ajudar. Porque você ama o seu semelhante, e se ele está precisando da sua ajuda, você vai ajudar, porque você ama. Então, os 10 mandamentos se resumem em 2. Amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo entendimento. E ao próximo como a si mesmo. Então, se eu amo a Deus, eu vou obedecê-lo em tudo. Se eu amo ao meu próximo, eu vou ajudá-lo em toda a sua necessidade. Então, Jesus, ele veio do céu à terra para morrer por nós, sendo nós ainda os seus inimigos. Lá em Romanos 5:10, fala isso lá, vamos para Romanos 5:10. Romanos 5:10 nos diz o seguinte: diz assim: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então Jesus, quando ele veio à terra para dar a vida dele por nós, ninguém era amigo de Deus. Todos nós éramos inimigos de Deus. Todos nós éramos desobedientes. Mas Jesus não disse, não, eu não vou não, porque ninguém lá nos ama, ninguém nos respeita. Jesus não disse isso. Jesus veio, morreu, deu a sua vida, sendo nós ainda inimigos dele, rejeitando, não querendo, zombando,
odiando, e ele deu a vida dele. Então, depois que ele morreu pelos seus inimigos, que era toda a humanidade, foi que nos tornamos amigos de Jesus. Jesus disse para os discípulos dele: não chamo vocês de servos, mas de amigo, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Então aí, quando Jesus morreu por nós nos tornamos amigos de Jesus. Por quê? Porque passamos a crer nele, recebemos ele como Salvador, conhecemos ele pessoalmente e cremos nele e queremos a salvação que ele veio nos dar. Então houve essa reconciliação com Deus Pai. E nós que antes éramos inimigos, nos tornamos amigos. Passamos a ter Deus na nossa vida. Passamos a ter a paz espiritual. Passamos a ter paz com Deus. Jesus nos reconciliou com o Pai. O que você tem feito para provar que ama a Deus e ao seu próximo? O que você tem feito para provar isso? Você tem obedecido à palavra de Deus? Então Jesus deixa bem claro: quem me ama, quem guarda a minha palavra, esse é o que me ama. Então, se você ama a Jesus, se você ama a Deus de verdade, você está obedecendo a palavra de Jesus. Não só uma parte, não só alguns versículos, mas toda a palavra. Você está amando a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento. Então, se você está amando ao próximo, então você não está se importando se ele é bom, se ele é ruim, se ele vai lhe ajudar ou não, se ele vai lhe amar ou não. O importante é que na sua necessidade você está ajudando. Então Jesus, ele morreu por nós. E nós hoje temos vida. Jesus deu a vida dele para que pudéssemos ter vida. Então, se nós queremos ser respeitados na nossa religião, na nossa maneira de crer, no Deus que acreditamos, nas nossas convicções, nas nossas ideologias, então devemos respeitar também os outros, né? Hoje, no nosso país, está tendo uma guerra, né? Uma guerra espiritual. Desde 2020 que eu falo que estamos em guerra espiritual. Mas eu também, desde 2021, que eu digo que esta guerra espiritual está vindo para a área física e ela já está atuando. E nós estamos vendo esta guerra contra o povo de Deus. E isto muitas vezes, meus irmãos, nos leva a ter ódio das pessoas, daqueles que nos perseguem, daqueles que querem ver o nosso mal. E isto devemos ter muito cuidado, porque é exatamente isso que o diabo quer, que andemos com ódio das pessoas. Jesus disse que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então, seja na religião, nas suas ideologias, nos seus projetos, em seus partidos políticos, em suas crenças, devemos respeitar o que cada um quer. Porque nós somos pessoas pessoais. Nós somos um indivíduo pessoal. Significa que cada um de nós temos as nossas próprias opiniões e crenças, ideologias,
E também, politicamente, nós temos os nossos partidos, os nossos candidatos. Assim como nós temos e queremos ser respeitados, nós também devemos respeitar os outros, não ter ódio das pessoas, mas ter respeito. Cada um escolhe o que quer. Nós não devemos querer que os outros queiram a mesma coisa que a gente. Então, cada um vai escolher o que quer e é responsável pelas suas escolhas. E diante de Deus vai prestar conta um dia. Então, não é porque a pessoa não pensa, não crê no mesmo Deus que eu creio, não tem os mesmos partidos políticos que eu tenho, que eu vou odiar a pessoa. Então, no Brasil está havendo esta guerra, este ódio. Devemos ter cuidado, meus irmãos. O diabo está distraindo a igreja com estas coisas. Jesus está voltando. Nós ainda estamos na terra e ainda temos que cumprir com nossas obrigações na terra. Mas nós não devemos fazer o que o diabo quer que façamos, que é odiar o nosso próximo. Jesus disse que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. E eu vejo muitos cristãos com ódio. O diabo quer exatamente isso, que estejamos com ódio, porque ele sabe que Jesus está voltando para levar a sua igreja. E quem tiver com seu coração cheio de ódio, cheio de amarguras, cheio de desejos ruins, essa pessoa não vai subir. Então o diabo ele sabe muito bem dessas coisas. E ele está usando uma e outra coisa para que o povo de Deus não tenha comunhão com Cristo e quando Jesus voltar, não suba. Preste atenção, meus irmãos, nós estamos nesta terra. Nós somos brasileiros, mas nós não pertencemos a esta terra. Nós estamos nesta terra, mas Jesus disse que o reino dele não é deste mundo. E nós pertencemos ao reino de Deus. Jesus disse que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Se nós já nascemos da água e do Espírito, então nosso reino é o mesmo de Jesus. É o reino de Deus, não é o reino do mundo. Jesus disse que o mundo jaz no maligno. Então nós precisamos ainda cumprir com as nossas obrigações neste mundo. Mas não devemos brigar pelas coisas deste mundo, porque elas não nos pertencem. Então, em Efésios 6, do 10 ao 12, nos diz o seguinte: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, a nossa luta não é contra as pessoas, mas contra quem está usando as pessoas. Meus irmãos, Satanás, os demônios, os anjos caídos, eles estão soltos, sendo soltos. Você vai lá no Apocalipse e você vai ver que muitos serão soltos nesses últimos dias. Muitos estão sendo soltos, estão usando muitas pessoas. E eles querem usar principalmente os filhos de Deus. Preste atenção, meus irmãos. Então, em Efésios 6, do 10 a 2, nos diz que o nosso inimigo é Satanás. É os principados, são as potestades. Eles estão nos ares.
Eles estão usando um e outro, não são as pessoas. Muitas pessoas são usadas por eles e eles também querem nos usar. E quando há este ódio, esta vontade de destruir o inimigo, que é a pessoa, Jesus disse que a nossa luta não é contra sangue, carne, é contra Satanás, meus irmãos. Seja bem-vindo, Jafa. Então, a nossa guerra é uma guerra espiritual. E ela está vindo para a área física. Ela está vindo, essa batalha está vindo para a área física. Fisicamente, nós já estamos nesta batalha. Só que a nossa luta, a nossa guerra, não são contra as pessoas, mas sim contra aquele que está usando as pessoas. E o objetivo de Satanás é nos tirar da comunhão com Deus. Então ele quer nos tirar da visão do céu. Por quê? Porque Jesus está voltando. E o inimigo sabe disso. E o objetivo dele é que o nosso olhar esteja na terra. Que esteja nas coisas deste mundo. Meus irmãos, preste atenção. No próximo mês será eleição. Nós temos que entender o seguinte: nós não somos desta terra. Quem ganhar vai ficar nessa terra governando. Mas Jesus está voltando para levar os dele. Se você está lutando pelas coisas deste mundo, é porque você não está com os olhos no céu. Temos que votar, temos que cumprir com as nossas obrigações neste mundo, mas não podemos estar brigando por estas coisas, porque estas coisas não são do céu. Devemos prestar atenção. E o Satanás está usando isso para distrair os filhos de Deus, para nos tirar a visão do céu e botar na terra. Muitas pessoas estão pensando que vai ficar tudo bem, o político que ganhar vai dar mordomia, vai ficar tudo bem. Não vai, meu irmão. Então, Satanás, ele é manipulador, ele é mentiroso, ele é ladrão. Jesus disse que ele veio matar, roubar e destruir. Então, ele quer matar a nossa vida de comunhão com o Pai. Ele veio roubar a nossa paz, a nossa felicidade ao lado de Deus. Ele manipula as pessoas. Ele quer manipular principalmente os filhos de Deus. O nosso inimigo está no mundo espiritual, ele está nos ares. Mas também está ao nosso derredor, Jesus mesmo disse. E ele está tentando tirar a nossa visão do céu, usando uma e outra coisa. Esse mês é a política, no final do ano vai ser o futebol. Cuidado, meus irmãos, cuidado. Quanto mais se aproxima a volta de Jesus, mais Satanás inventa coisa para a gente não olhar para Jesus. Então nós temos que nos santificar, nós temos que estar com o olho, os olhos na nossa vida, se não estamos caindo em algum pecado. Então Jesus, ele vai levar os santos. Então Satanás, ele tenta manipular todos, principalmente os salvos, que é para não termos essa comunhão com o Pai Celeste, com o nosso Deus. Se não estamos em comunhão com Deus, então ele fará tudo o que ele quiser. Muitos cristãos estão caindo na onda do maligno, no laço do diabo. Lá no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Deixa eu ler bem aqui. Então nós precisamos estar escondidos ou habitando no esconderijo do Altíssimo, para que estejamos seguros. Porque aquele que não está no esconderijo do Altíssimo, ele não está seguro. Vou ler aqui.
O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, e sob suas asas estará seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Mas isto é para quem está no esconderijo do Altíssimo. Isto é para aquele que está firme no Senhor. Isto é para aquele que está descansando no Senhor. O que é esse descansar? Esse descansar é estar seguro, tendo a certeza de que estando no esconderijo do Altíssimo, de que estando na presença de Deus, nada de ruim vai lhe acontecer. Então, o diabo ele quer nos tirar desta habitação que é no esconderijo do Altíssimo, que é para ele fazer o que quiser conosco. Então, se nós estivermos fora desta habitação, fora da proteção de Deus, então o inimigo, ele tem todo o poder sobre a nossa vida. E é isso que ele está fazendo com muitos. Ele está tirando essa pessoa da presença de Deus, está distraindo com muitas coisas. Jesus diz o seguinte: na hora em que não percebeis, o Filho do Homem virá. Então, meus irmãos, significa que Satanás, ele vai fazer tudo para que você tire a atenção da volta de Jesus. Então, se você se ama, você também vai amar o seu próximo e vai ajudá-lo. Se você quer ser respeitado pelas suas crenças, escolhas, seus partidos políticos, suas ideologias, então você também vai respeitar a escolha dos outros. Não é necessário brigarmos, não é necessário querermos obrigar os outros a pensar como nós. Podemos conversar, podemos mostrar, podemos fazer com que a pessoa veja o seu erro, mas não nunca querer obrigar e nunca querer ficar com raiva da pessoa, porque não quer como a gente. Cada um é responsável pelas suas escolhas. Deus não obriga ninguém a fazer o que não quer. Foi por isso que ele nos deu o livre arbítrio. Deus não é ditador. Ele deixa a pessoa à vontade para escolher o que quer. Ditador é Satanás e todos aqueles que servem a ele, porque querem obrigar de um jeito ou de outro que as pessoas façam o que ele quer. Deus, ele botou 2 caminhos para o homem escolher um. Ele não obriga você a escolher ele, mas ele já deixou as regras. Ou você obedece à lei dele, ou então você está fora da proteção dele. Se você escolhe outro rei, ele não vai lhe proteger. Então, existem 2 caminhos, existem 2 deuses. O Deus dos deuses e o Deus falso. Então, o caminho da vida é o caminho da morte. Se você escolhe o caminho da vida, que é Deus, que é Jesus, você será protegido por ele. Você está obedecendo a ele. Você está seguindo a lei dele. Mas se você escolhe o caminho da morte, das trevas, então você está obedecendo a ele lá. Então Deus não vai se intrometer naqueles que escolheram o outro lado. Preste atenção. Todos nós um dia estaremos diante do trono de Deus. Todos nós somos criaturas de Deus. E muitos se tornaram filhos de Deus. Todos aqueles que creram em Jesus como seu único e suficiente Salvador são filhos de Deus. E estes escolheram o caminho da vida. Estes estão no esconderijo de Deus, na proteção de Deus. Mas Deus não vai proteger aqueles que não querem ele.
Então Deus deu livre-arbítrio. Ou você escolhe ele, Deus, ou você escolhe o outro, não é? Que é a perdição. Então pense bem nisto. Então, eu discordar da outra pessoa não significa que que eu sou inimiga dela. Eu não posso concordar com tudo que os outros pensam, em tudo que os outros creem, mas eu não vou odiar essas pessoas por isto. Jesus nos manda amar as pessoas. Cada uma vai ser responsável pelas suas escolhas. Então, para os cristãos, a palavra é amar o próximo, né? Como a si mesmo. Cuidar dessas pessoas que muitas vezes desejam o nosso mal. Muitas vezes nos levanta falso, né? Falso testemunho. Muitas vezes nos persegue e nós seremos perseguidos. A cada dia seremos mais perseguidos. A pessoa que não se ama não amará o seu próximo. Então, essas pessoas que não amam, não se amam, ela não ama o seu próximo, ela não ama ninguém. Por quê? Porque ela tem seu caráter deformado. O caráter dela é igual ao caráter de Satanás. Vou ler bem aqui João, que é que Jesus fala sobre este assunto. João capítulo 8, versículos... João 8, 39, diz assim: Então lhe responderam, nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus, se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade, que ouvi de Deus, assim não procedeu Abraão. Então Jesus estava falando a verdade. E aqueles judeus estavam querendo matá-lo. O que é que está acontecendo hoje, meu irmão? Com quem está falando a verdade? Então, quem está falando a verdade hoje está sendo perseguido. Está sendo morto. Vocês estão entendendo? Então, Jesus estava dizendo que aqueles homens queriam matá-lo porque ele estava falando a verdade. E assim, Abraão não procedeu. Ele dizia que era filho de Abraão. Vós fazei as obras do vosso pai, disseram-lhe eles, nós não somos bastardos, temos um pai que é Abraão, que é Deus. Replicou-lhe Jesus, se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me havias de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Então, quem é de Deus ama a Jesus. E esse amor é mostrado através da obediência à palavra de Jesus, a palavra de Deus. Versículo 44, ele diz assim, vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então essas pessoas, meus irmãos, elas têm o caráter, a personalidade deformada. Quer dizer, eles se parecem com o pai deles, que Jesus disse que é o próprio Satanás. Porque quem é de Deus, quem é filho de Deus, quem tem Jesus no seu coração, ele ama, ele tem o caráter, a personalidade de Jesus. Ele é amor, ele não odeia ninguém, ele ama. É isso que Jesus nos ensina. Nós devemos amar o nosso próximo. O nosso próximo, ele está com a personalidade deformada porque está sendo usado pelo maligno. Então, nós não devemos odiar a pessoa, mas sim aquele que está usando esta pessoa, que é Satanás. Então, o nosso verdadeiro inimigo é o diabo. E devemos repreendê-lo, devemos expulsá-lo da vida da pessoa.
Então, só uma pessoa deformada pelo maligno não se ama e muito menos amará o seu próximo. Os filhos de Deus não têm o caráter e a personalidade deformada, e sim semelhante a Cristo. Então, a semelhança de Cristo. Por isso, nele, o que opera é o amor e não o ódio. Lá em Gálatas 5, do 22 ao 23, fala do fruto do Espírito, né? Que é o amor, a bondade, a misericórdia, a mansidão, o domínio próprio. Então, pense bem, meu irmão e irmã. Se você está sentindo ódio do seu próximo pelas suas crenças, ideologias, pelas suas escolhas políticas ou outras coisas, né? Muitas vezes a pessoa lhe disse alguma palavra que você não gostou, você ficou odiando. Muitas vezes a pessoa, né? Às vezes a gente vai na rua, o ladrão vem e nos rouba, a gente fica com ódio. Devemos ter cuidado. Quem está usando essa pessoa é que é o nosso inimigo. Devemos ter cuidado para não colocar o nosso coração nessas coisas, que é exatamente isso que o diabo quer. É que tenhamos ódio das pessoas. Desejemos mal, desejemos a morte dessas pessoas. Seja bem-vinda, Teorgense. Que o Senhor lhe abençoe. Então, Jesus, ele nos amou até o final. Então, Jesus, ele pagou um preço muito alto por nos amar, não é? Ele nos amou sendo nós ainda inimigos dele. Mas ele sabia que quem estava por trás de nós era Satanás, dominando a nossa vida, dominando os nossos desejos, dominando a nossa fé, dominando nossas ações, nossos pensamentos. Por isso Jesus morreu por nós, porque ele quis nos libertar das mãos do inimigo. E Jesus nos ensina a orar pelos nossos inimigos e devemos lutar pela libertação dessas pessoas. Que o Senhor nos ajude a não ver essas pessoas como os nossos inimigos. É Gessilene, né? Que o Senhor lhe abençoe. Então você está tirando, se você fizer isto, ficar odiando os outros, então você está tirando o amor de Deus de dentro de você. Então nós temos que nos encher do amor de Deus, da misericórdia por essas pessoas. Elas desejam o nosso mal, elas querem a nossa morte. Mas nós devemos orar, repreendendo o inimigo que está usando estas pessoas. E também quer nos usar, ele também quer que a gente tenha o mesmo sentimento de ódio, de desejo de que aconteça o mal com essas pessoas. Então devemos estar olhando o que Jesus fez. O que foi que Jesus fez? Jesus, ele sofreu tudo por nós. Jesus, ele foi espancado, ele foi surrado, ele foi condenado injustamente. Jesus foi cuspido. Então Jesus, ele sofreu tudo por nós. E ele sofreu calado. Então Jesus não questionou com os religiosos que os condenavam à morte. Jesus não questionou com a multidão que clamava: crucifica-o, crucifica-o. Jesus não condenou Herodes por lavar as mãos e não fazer um juízo ou um julgamento justo, porque ele mesmo confessou que Jesus não tinha culpa, mas ele condenou Jesus. Então Jesus não condenou ninguém. Jesus sofreu calado. Aqui em Mateus 24:9, Jesus disse que nós seremos odiados de todas as nações por causa do nome dele. Então, quem realmente ama a Jesus, ama a Deus, ama a Jesus, ele também irá sofrer as mesmas coisas que Jesus sofreu.
Então, Satanás, meus irmãos, ele tem ódio, não é de nós. Ele tem ódio, é de Jesus. Ele tem ódio, é do nome de Jesus. Jesus disse que nós seremos odiados por causa do nome de Jesus. Então, nós servimos a Jesus e por servirmos a Jesus, somos alvos de Satanás. Ele quer nos destruir, porque Jesus destronou Satanás do seu reino, do reino do mundo, quando Jesus morreu e ressuscitou. Então, Jesus tomou de Satanás o poder que ele tinha sobre as vidas das pessoas e sobre o governo humano. Então, Satanás sabe disso, que o tempo dele é curto. Está chegando o tempo de Satanás ser lançado no abismo. Ele sabe disso, por isso ele tem ódio da igreja de Jesus, porque nós servimos a Cristo e ele vê em nós o próprio Filho de Deus. E por isso ele usa aqueles que adoram a ele, aqueles que servem a ele, para nos atacar e para que nós tenhamos este ódio. Então devemos ter cuidado. Aqui no Apocalipse 11, 18, nos diz assim: na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos. Então, as nações se enfureceram. Então, está chegando o tempo de todas as nações se enfurecerem, nos odiarem por causa do nome de Jesus e nos perseguirem e nos matarem. Será que você realmente está pronto para isso? Será que você realmente está pronto para ser perseguido por Jesus? Será que você realmente é um filho de Deus? Deixa eu ler bem aqui em João 13. João 13, do 13 ao 17, que nos diz assim: vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se os praticardes. Jesus está dizendo que nós não somos maior do que ele. E se ele passou por tudo o que passou, nós também iremos passar. Se ele foi perseguido, se ele foi condenado injustamente, se ele foi espancado, se ele foi morto, ele diz que o servo não é maior do que o seu senhor. Se ele passou por isso, nós vamos passar. Então, nós seremos perseguidos por causa de Jesus. Se não aceitaram a palavra de Jesus, também não vão nos aceitar, não vão aceitar nós. Se condenaram Jesus injustamente, com certeza seremos condenados injustamente. Se prenderam Jesus, se mataram Jesus, também isto vai acontecer conosco. Lá em Mateus 24:9 diz isso: sereis odiados de todas as nações. Seremos perseguidos. Vou ler lá direitinho, mais uma vez, para que saia bem. Então, Mateus 24:9, diz o seguinte: então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Será que no Brasil nós não estamos sendo odiados? E é por causa de quem?
por causa de Jesus. Então, quem realmente é filho de Deus vai suportar estas perseguições, vai suportar, se necessário, a morte, como na Nicarágua, né? Já estão matando os padres, estão matando os pastores, estão perseguindo as freiras, estão prendendo os irmãos. E não só lá, mas em todas essas nações aí, que o diabo, né, está governando em forma de gente. E aqui no Brasil estão doidos para tomar o poder, para perseguir os filhos de Deus. Aqui a gente vê, né, o ódio que essas pessoas têm pelos filhos de Deus. Meu irmão, isso é bíblico. O homem da iniquidade, Satanás, está vindo, o anticristo vai assumir o poder porque os cristãos, os filhos de Deus, a humanidade não querem Deus. Estão tirando Deus do mundo, estão tirando Deus da sua vida. Não estão querendo Deus. E o diabo está tomando de conta. E os deles estão tendo força, porque nós, os filhos de Deus, não estamos nos achegando a Deus. Então a pergunta é, você realmente é servo de Jesus? Você realmente está disposto a passar por tudo que Jesus passou para lhe salvar? Você está pronto a beber o cálice que ele bebeu para que você fosse livre? Então os filhos do Zebedeu, né, era João e Tiago, se não me engano, foram pedir, a mãe dele pediu para um ficar do lado direito e o outro do lado esquerdo de Jesus. E Jesus disse, vocês estão prontos para beber o cálice que eu vou beber? Estamos. Jesus disse, sim, vocês vão beber mesmo. Mas aí escolher um à minha direita e outro à esquerda, isso aí só a meu Pai que cabe. Então nós vamos beber e muitos estão bebendo. Mês passado mataram uma igreja toda no Japão e também na China e prenderam os parentes dessas pessoas. E em muitos outros lugares os cristãos estão sendo mortos. E agora, nesses países que foram tomados, né, há poucos tempos, essa Nicarágua aí que foi o último, estão fazendo o que estão fazendo. Estão querendo tomar o Brasil. E eu não sei se vão conseguir, mas nós devemos estar prontos. Então não devemos odiar essas pessoas, não devemos perseguir essas pessoas, devemos saber que isto é bíblico. Jesus foi odiado, nós também somos odiados. Mas devemos estar prontos para subir, não para brigar. Somente os verdadeiros filhos de Deus beberão o cálice que Jesus bebeu, que foi o sofrimento, que foi a morte, foi a perseguição. Então, em João 3,16, nos diz que Deus nos amou tanto, né, que deu o Filho dele, para que todo que nele crê não morra eternamente, mas tenha a vida eterna. O negócio é que nem todos querem, nem todos creem, nem todos querem esta salvação, não querem o céu, querem a terra. Estão lutando pela terra, porque estes são filhos do diabo. Os filhos do diabo é que querem a terra. Jesus disse, vocês são filhos do diabo e vocês querem fazer a vontade do Pai de vocês. Mas nós temos um Pai chamado Deus. O nosso Deus eterno, o Senhor dos exércitos. Este é o nosso Pai. E devemos estar agradando o nosso Pai, obedecendo a sua palavra, tendo comunhão com Ele, estando na intimidade. Então Deus nos ama tanto, né? Nos amou tanto que deu o seu Filho. E nós devemos demonstrar esse amor a Ele. Então, Satanás, ele quer tirar, principalmente nesses últimos dias, a nossa fé em Jesus Cristo como nosso Salvador e Senhor. E também a certeza da nossa salvação. Ele quer que a pessoa tenha dúvida. Ele quer que a pessoa não creia verdadeiramente em Jesus. Não se apegue a Jesus, para que não tenha poder sobre ele. Então, devemos ter cuidado, devemos estar em oração, em jejum, em comunhão, em intimidade com o Pai. Devemos estar no esconderijo do Pai, descansando à sombra do Onipotente, confiando completamente. Jesus disse,
lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, Jesus, ele quer que nós confiemos nele, dependemos dele, tenhamos essa comunhão com ele. E ele nos abençoará, ele lutará por nós, mas se nós não tivermos tendo esta fé, então seremos derrotados. Se ele conseguir tirar estas duas coisas da nossa vida, nossa fé em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, e a certeza da nossa salvação, então as outras armas, as outras peças da armadura, né? Lá de Efésios 6, o 10 em diante, então ficará mais fácil dele tirar, né? Então devemos estar pensando bem como está a nossa comunhão com o nosso Deus. Então nós estamos numa guerra não só mais espiritual, mas esta guerra espiritual está vindo para o lado humano, o lado físico, e devemos ter cuidado. Então, a palavra de Deus nos diz que a fé é a certeza das coisas que não se vê. Então, o Espírito está dentro do salvo, mas ele usa a palavra de Deus para que nos ensine, né? Para nos ensinar. Então, o Espírito Santo habita dentro do salvo, mas ele usa a palavra para nos ensinar, para nos repreender, para nos corrigir, para a nossa educação na justiça. Por quê? Porque nós precisamos ser santos. E para que o Espírito Santo nos corrija, nos ensine, nos eduque na justiça, para sermos justos, precisamos estudar a palavra de Deus. Em 2 Timóteo 3, do 16 ao 17, nos ensina isso. Então, Deus, ele corrige os filhos dele para não andar no erro. Porque Jesus mesmo diz, ninguém vem ao Pai senão por ele. E ninguém verá o Pai se não for santo. Então, logo, Jesus só levará para a presença do Pai aqueles que são santos, aqueles que estão sendo santificados, aqueles que estão se esforçando para ser santo, aqueles que estão abandonando os seus pecados. Então, a finalidade de Satanás é que a gente não faça isso, que a gente ande com ódio, querendo fazer justiça com as próprias mãos, desejando o mal das pessoas, querendo brigar com as pessoas, desobedecendo a Deus. Então devemos ter cuidado. Se você é um verdadeiro filho de Deus, você tem o Espírito de Deus. E se você tem o Espírito de Deus, com certeza você passará por estes ensinos da palavra, para lhe aperfeiçoar. Então, o ensino da palavra, a correção, não é? A educação na justiça é para o nosso aperfeiçoamento na palavra, na obediência, para a nossa santificação. Mas para isso precisamos nos arrepender dos nossos pecados, de todos os nossos pecados, para que possamos entrar na presença de Deus. Precisamos estar dentro desta santificação e demonstrando a Deus que amamos a Ele, obedecendo a sua palavra. Muitas pessoas eu vejo nas igrejas com a roupa parecendo a vácuo, né? As mulheres muito acochadas, os homens muito acochados. Quer dizer, a Bíblia nos diz que tudo com decência e ordem. Então devemos ver a nossa roupa, devemos ver o nosso cabelo, devemos ver a nossa maquiagem, devemos ver a nossa vida, como está, nossos sentimentos, como está a sua vida, meu irmão, minha irmã. Deus, ele vê a nossa comunhão, a intenção do nosso coração. E ele quer que todos os seus filhos sejam santos. Então, observação. A injustiça pertence ao diabo. O diabo é injusto. O diabo, ele não é justo, nunca foi, mas Jesus é justo, Deus é justo. E os filhos de Deus são justos. E nós seremos corrigidos
para sermos justos. O Filho de Deus não pode ser injusto. Não podemos ser injustos. Então, o Espírito Santo que habita nele, em nós, né? Com a finalidade de ensinar este filho a ser justo, como justo é o nosso Pai. Então, os filhos de Deus devem ser justos. Injustos são os filhos do diabo, como nós estamos vendo eles agir muito no nosso país, com tantas leis injustas, né, contra os filhos de Deus. Mas Deus é justo e nós não devemos ser injustos porque os filhos do diabo estão sendo injustos conosco. Não. Nós devemos sempre obedecer a palavra de Deus. Então, no Brasil, iremos viver fisicamente, Mateus 24, 9. Ou muitos pensam que não vão. Está chegando essa hora, meu irmão. Está chegando essa hora. Ou mais cedo ou mais tarde, nós iremos viver Mateus 24, 9. Essa perseguição. O ódio nós já estamos vivendo. Agora a perseguição, já também viveremos. Vou ler aqui Lucas 9. Lucas capítulo 9, os versos do 23 ao 26, que nos diz assim. Dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a sua vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveito há ao homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder se vier perder-se ou a causar dano a si mesmo. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do seu Pai e dos seus santos anjos. Então, aqui Jesus ele nos deixa bem claro, né? Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Tem muitas pessoas que estão tentando salvar a sua vida, desobedecendo a Deus. Quer viver mais um pouquinho aqui nessa terra. Mas quem salvar a sua vida, perdê-la. Quem quiser viver mais um pouquinho aqui na terra, negando Jesus, desobedecendo a palavra dele para agradar os outros, vai perder a sua vida lá no céu. Mas quem perder a sua vida nessa terra, por não agradar o dono dessa terra, por não fazer a vontade dos homens, dos governantes, não se curvar ao sistema, esse vai ganhar a vida lá no céu. Então é bem sério. Que o Senhor nos abençoe. Que pensamos, será que realmente amamos a Deus? Qual é a prova que você está dando desse amor? Jesus diz que quem ama a Ele guarda a sua palavra. Você está guardando? Que o Senhor nos abençoe. Então, se você que ainda não tem Jesus, ouviu esse estudo e quer Jesus como seu único e suficiente Salvador, então ore comigo. E você, meu irmão, se não está obedecendo a palavra de Deus em tudo, passe a obedecer, porque Jesus está voltando. E Ele vai levar ao Pai somente aqueles que amam ao Pai, que amam a Ele de verdade. E quem ama a Ele já se desprendeu das coisas deste mundo. Está pronto para dar até a sua vida, se necessário for. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra que nos ensina, Senhor, que está tão perto a Sua vinda e que nós seremos perseguidos. Muitos filhos Teus já estão morrendo, estão sendo mortos por causa do Teu nome. Que o Senhor venha nos abençoar e nos ajudar, nos fortalecer para termos esta mesma fé verdadeira, esse amor verdadeiro, sem negligenciar nada da sua parte, que possamos demonstrar
esse verdadeiro amor, entregando tudo pelo Senhor, até a nossa vida, bebeu o mesmo cálice que o Senhor bebeu, de sofrimento, de dor, mas não negou, não deixou de morrer por nós. E eu peço por esses que estão arrependidos e querem te aceitar agora, que o Senhor os receba, que eles venham ser fiéis e obedientes à sua palavra. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe, meus irmãos. E até o próximo estudo. Passa esse vídeo para frente, para outras pessoas. Dê o seu bonzinho. Não deixe de dar. Vá lá no meu canal no YouTube, se inscreva, dê o seu bonzinho, comente. E assim você estará me ajudando. Que o Senhor nos abençoe e até a próxima terça.